Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Clark Treinamentos. Hoje estamos aqui na ConScope para mostrar para vocês a técnica correta de conectorização das tomadas da série MGS, categoria 6 e categoria 6A. Vamos conferir? Vamos então à conectorização da tomada MGS 400, que é categoria 6. Esse é o saquinho que vem a tomada. Podemos abrir aqui. No conteúdo da tomada, você vê a tomada em si, a RJ45, preparada para pinagem A e B, divisor aqui atrás, os 4 pares devem entrar separadamente, e aqui são ícones de identificação opcionais, e a tampinha final para o acabamento e proteção dos contatos. Vamos utilizar o cabo categoria 6, Systemex, série do cabo 71, cabo 1071E, categoria 6, capa de PVC retardante a chama, classificação CMR. Eu vou decapar dos dois lados, porque a conectorização muda um pouquinho conforme o lado que você pega do cabo. Girando uma ou duas vezes, tirando a capa do cabo, nós temos essa fitinha. Essa fitinha é um separador entre os pares azul, marrom, laranja e verde. Nós vamos tirar essa fitinha rente à capa. É importante não rasgar essa fita para dentro da capa. A mesma coisa fazemos do outro lado. Não devemos rearranjar os pares assim que ele sai da capa do cabo. Sempre deixar na ordem natural que ele sai da capa do cabo. Se eu rearranjar esses pares, eu posso comprometer a performance se não for absolutamente necessário. Para essa tomada, eu devo deixar sempre o laranja e o verde posicionado para a minha esquerda, azul e marrom para a minha direita. Então, nesse caso, o azul e o marrom vão entrar pela direita do conector, olhando da parte traseira, e o laranja e verde vão ter que entrar pela parte esquerda. Reparem que nesse local do cabo, nessa ponta do cabo, o laranja e o azul vão entrar pela parte inferior da tomada. Já para esse outro lado do cabo, se eu fizer o mesmo arranjo, azul e marrom para a direita minha, laranja e verde para a esquerda, eu vou ter o verde e o marrom entrando por baixo e o laranja e o azul entrando por cima. Vamos mostrar o posicionamento aqui primeiro. Eu coloco o verde e o marrom por baixo e coloco até o fim. Eu devo deixar a capa encostar na tomada da parte de trás para não ter problema de interferências aqui entre os pares. Esse divisor no conector, ele vai dar continuidade àquele divisor, àquela fitinha que retiramos do cabo. Do outro lado do cabo, eu montaria um pouco diferente. Eu deixando o azul e marrom do meu lado direito, eu vou entrar com o azul e laranja por baixo e o verde e o marrom por cima. Também devo encostar a capa do cabo ao fundo da tomada. Vamos fazer esse lado primeiro. Eu vejo aqui na lateral que o azul está corretamente posicionado, o marrom também. Então distribuímos o marrom e o azul. E depois nós vemos desse outro lado se eu vou fazer pinagem A ou B. Se eu fizer a pinagem A, eu estou vendo aqui
que aqui deve ser o verde, então eu devo trazer o laranja para trás, para montar o laranja aqui atrás e depois montar o verde na frente. Se a pinagem que eu quero fazer é a pinagem B, essa é a posição já correta. Devo fazer primeiro então os pares que entraram por baixo. Primeiro eu faço o azul, eu devo segurar com o dedão em cima, dar uma leve destrançada e colocar o branco no lado certo. Depois eu vou fazer a conexão do par laranja que entrou por baixo. Eu fazendo a pinagem B, eu vou fazer o laranja aqui na frente, segura com o dedo, destrança e faz a colocação do fio. Depois que eu coloquei os fios laranja e azul, vamos proceder com o marrom e o verde. Seguro com o dedo, destranço. Essa tomada sempre os brancos ficam para trás. E faço agora o verde. Eu uso o formato em cunha que tem em cima da conexão para facilitar o destrançamento. Eu não posso destrançar para além desse ponto, para trás desse ponto. Não posso jamais destrançar para dentro da capa do cabo. E agora vamos usar a ferramenta de impacto. A ferramenta de impacto que vamos utilizar é essa daqui, da Fluke. Já está com a lâmina correta de corte. Vamos segurar com a parte que corta para fora e fazer a conexão. Se algum fio não cortar, aí eu posso dar uma segunda impactada para ele sair. Não devo já de cara fazer 2 ou 3 vezes, porque isso vai diminuir a vida útil da ferramenta e da tomada. Perceba o lado do corte para não cortar o lado errado do fio. Finalmente, colocamos esta peça para fazer a proteção da tomada. Vamos montar o outro lado para ver qual a diferença. Vamos pegar mais uma tomada. Dessa vez já vimos que o posicionamento é um pouquinho diferente. O verde e o marrom entram pela parte de baixo, encosta-se o cabo no fundo da tomada e monta-se primeiro os pares que entraram por baixo. O marrom entrou por baixo, só que ele deve ficar aqui atrás. Então eu devo voltar com o par e fazer a terminação aqui atrás. Destrança e posiciona. E a mesma coisa para este lado aqui. Primeiro vamos montar aquele que entrou por baixo. No caso, pinagem B, eu vou ter que voltar o par verde para trás para montar. Tiro o laranja da frente, volto bem o par verde, destranço, jamais destrançando para dentro do cabo. E agora montando os pares que entraram por cima, azul e laranja, sempre respeitando essa divisão, jamais cruzando os pares de um lado para outro da divisão. Par azul do lado direito e par laranja do lado esquerdo. Uma vez montado, destrançando o mínimo possível, vamos usar a ferramenta de impacto, corte para fora, ferramenta na vertical, de preferência um único impacto.
apenas um fio não cortou, vamos cortá-lo agora. Fazemos a proteção com a capinha. Temos as duas tomadas montadas. Como é que eu utilizo essa tampinha aqui, esse ícone? Eu destaco de um dos lados. Eles têm símbolos dados em inglês, GS, que é o modelo Gigaspeed, categoria 6, ou então símbolo de um computador. Vamos colocar o símbolo de um computador. Destacamos e colocamos aqui. Essa é a posição correta desse ícone. Do outro lado, vamos colocar como exemplo um outro ícone de dados. O posicionamento correto dessa tomada no espelho de parede é com essa travinha para baixo. O ícone fica em cima. Esta é a ferramenta de impacto da Fluke Networks. Ela tem a lâmina, ela desencaixa, tem um lado que não corta e o lado que faz o corte. Esse lado é só para inserir um fio no contato 110 e esse faz o corte. Insere, gira, aqui você regula o impacto, baixo impacto, alto impacto, e quando a lâmina não está em uso, eu devo guardá-la aqui atrás, giro, ela fica aqui. Se eu quiser retirar a lâmina, eu giro e ela cai, e eu encaixo, dou a volta, ela vai ficar no lugar. Do lado eu tenho acessórios como um gancho para remover fios. Esse é o lado que dá o corte. Este é um decapador. Ele tem uma lâmina que permite o ajuste de profundidade. Você insere o cabo por um dos lados, dá um giro, ele faz o risco no cabo e você puxa. Esse outro lado, ele tem um gancho com uma lâmina dentro para você poder, não nesse cabo, mas num cabo multipares, 50 pares, 100 pares, você insere na capa e ele vai rasgando o cabo da lateral para permitir uma fácil abertura do cabo. É ideal para cabos multipares, 100 pares ou mais. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Dê um like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para ajudar na divulgação do trabalho. Aqui nos comentários deixe a sua sugestão para os próximos vídeos. Nos vemos no próximo. Até lá!